Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos e eu quero convidar você a abrir seu coração para aquilo que Deus tem para acrescentar na nossa vida no dia de hoje, para falar conosco nesse dia. Sempre que a gente busca Deus, sempre que a gente dá um passo na direção de Deus, que a gente abre o nosso coração, Ele trabalha na nossa vida. Ele acrescenta algo em nós, Ele muda a nossa história através de um conhecimento novo, através de um sentimento novo. E hoje eu quero falar sobre uma obra que Deus está fazendo na nossa vida, uma obra que Deus está completando, realizando na nossa vida. E quero citar aqui um versículo, está na carta de Paulo aos Filipenses, onde ele já vinha falando a respeito de desenvolver a salvação, ele vinha falando sobre algumas orientações para uma igreja que era uma igreja próspera, uma igreja que tinha muitas marcas de um novo nascimento, mas Paulo estava preocupado em falar com aquela igreja a respeito de uma obra contínua que Deus estaria fazendo. E aí quando ele faz uma referência a ele mesmo, ele usa uma expressão muito interessante que está registrado no capítulo 3, no versículo 12, e diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-la, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Quando ele diz isso, ele está dizendo exatamente sobre a perfeição que ele ainda não alcançou. Ele usa uma expressão muito interessante quando ele diz: eu não recebi isso ainda, eu não recebi isso como um presente, isso não me foi entregue, isso não me foi dado, eu não sou perfeito ainda porque Deus me entregou essa perfeição. E também não alcancei isso, não consegui batalhar, não consegui merecer, não consegui chegar a esse ponto da perfeição. Mas uma coisa eu tenho por certo, ele diz: eu estou caminhando, eu estou prosseguindo para alcançar. E aí ele diz, então finaliza essa expressão dizendo: pois para isso também fui alcançado por Cristo. E aí então quero considerar com você justamente essa ideia da perfeição, desse crescimento, dessa transformação. Quando olhamos para aquilo que Cristo fez na nossa vida, quando olhamos para o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos um sentimento de gratidão por Ele ter mudado o destino das nossas vidas. Ele mudou realmente o nosso caminho. Ele nos abençoou, Ele nos tirou da condenação, mas Ele também quer transformar as nossas vidas. Ele também quer mudar a nossa história, mudar os nossos dias. Então, quando nós olhamos para Ele como nosso Salvador, nós nos alegramos e vemos uma obra que se completou. Aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que morreu por nós, aquele que fez uma obra para que a gente pudesse ser filho de Deus. Mas ainda existe a ideia do senhorio de Cristo, a ideia de uma transformação contínua. E Paulo estava dizendo: eu não alcancei isso ainda, eu não cheguei nesse ponto, mas eu estou prosseguindo, porque na verdade Jesus me alcançou para isso também. Não me alcançou simplesmente para que eu fosse salvo, mas me alcançou para que eu fosse transformado, para que eu fosse mudado. Uma obra contínua na minha vida e na sua vida, que não se restringe a um pequeno momento, a uma pequena experiência, mas é uma obra de todos os dias. Uma obra que o Senhor está realizando na minha vida e na sua vida. Uma obra poderosa que irá testemunhar de uma vida transformada, irá testemunhar do amor de Cristo, do poder de Cristo, irá testemunhar poderosamente da nossa história. Algo que eu e você ainda podemos e devemos buscar. Afinal, se Deus está fazendo essa obra, se Cristo realmente separou a igreja para isso, para trabalhar nessa igreja, para edificar e fortalecer essa igreja, qual é a minha parte, então, nessa história? Se Ele fez, o que cabe a mim? O que devo eu, então, fazer para que isso se complete? Por incrível que pareça, muitas das coisas de Deus na nossa vida está relacionado simplesmente a eu deixar acontecer. É eu deixar Deus fazer, deixar Deus falar no meu coração, Deus trabalhar em mim. É fato que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que ler a palavra, que eu tenho que estudar. É verdade que nós temos que buscar o conhecimento, buscar a presença de Deus, mas muitas vezes nós temos que simplesmente nos render e deixar Deus fazer uma obra em nós. Não fugir da presença dEle, não evitar esse mover de Deus, não limitar essa transformação, essa construção que Ele está fazendo em mim e você.
É um passo depois do outro, é um tijolo de cada vez. Paulo diz ainda na carta aos Filipenses, desenvolva essa salvação. A ideia é que eu e você possamos entender que tem uma obra sempre a ser melhorada pelo Senhor em nós. Algo que Ele está fazendo. Não alcançaremos talvez a perfeição, essa obra nunca vai terminar, mas nós estamos cada vez mais próximos do modelo que é Cristo. Estamos cada vez mais próximos do exemplo que é Cristo. Nosso alvo, nosso objetivo. A cada dia que passa, é possível eu e você avançarmos um pouco mais pela obra que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Então abre seu coração para isso. Abre seu coração para ser realmente transformado, para ser fortalecido, para ser edificado, para ser sustentado, para ser transformado, para ser construído como uma nova criatura realmente diante do Senhor. A obra é dele, Ele quer fazer. A gente precisa deixar acontecer. A gente precisa reconhecer. A gente não recebeu a perfeição. A gente não alcançou a perfeição. Mas como diz Paulo, a gente caminha para isso. A gente busca isso. Que a alegria de ser transformado por Deus dia após dia possa estar no seu coração. Que você possa olhar para trás, para os dias que passaram, para o dia de ontem e ver que hoje você é melhor do que ontem. Que amanhã você será melhor ainda. Porque Deus está fazendo uma obra na sua vida. Deixa acontecer e vive essa alegria, vive essa vitória. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos alegramos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Fomos sim salvos, resgatados, fomos alcançados pelo Senhor, mas como diz o próprio apóstolo Paulo, nós fomos alcançados para sermos transformados numa jornada, para encontrarmos então a santidade, encontrarmos a transformação, a mudança nos nossos valores. Tua palavra tem acrescentado verdades em nós e o mover do Teu Espírito proporciona essa transformação. Nós queremos, ó Deus, ser colaboradores com essa obra que o Senhor faz em nós, cooperadores para que realmente aconteça na nossa vida. Nós temos Jesus como nosso Salvador, mas queremos todos os dias declarar que Ele é nosso Senhor, que Ele cuida, que Ele dirige, que Ele reina em nós, que essa obra será realmente realizada pelo Senhor, que essa obra será próspera em nós, que essa obra será grandiosa nas nossas vidas. Portanto, toma a nossa história agora, toma os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, toma a nossa vida, constrói, Deus, edifica, fortalece, traz o melhor para nós. Nós te pedimos, ó Deus, crendo na Tua providência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.